compartilhar a tela e gravar. Peço desculpas, queridos, porque, né? Zoada de construção. Nem eu aguento mais. Mas é isso daí. Ivan finalmente conseguiu entrar na sala. Deixa eu colocar aqui. E a gente vai começar com nossa revisão. Vou tirar isso daqui. Também. Whiteboard. Beleza. Opa. Eita, agora foi que deu. Eu não tô conseguindo. Rapidinho. Peraí. Ô, Matheus. Matheus. Peraí. Problemas técnicos, o mouse não estava funcionando. Eu poderia diminuir e aumentar a tela. Mas agora estamos bem, eu acho. Bom, isso daqui que está aqui atrás foi o conteúdo da nossa última aula. Que está lá em cima, né? Que a gente estava falando de configuração de triângulo. Isso daqui, por hora, a gente vai dar uma pausa e a gente retoma isso daqui na aula de quarta-feira, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa tela. Pronto, revisão de áudio. Ui! Revisão. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Sim. Sei que eu tava mudando. Revisão. Pronto. Então, se eu não me engano, na última aula, a gente revisou os ângulos com relação à classificação de ângulos com relação à medida dele, né? Ângulo nulo, reto, raso, agudo, obtuso. Certo? Certo. Pronto. A gente falou também sobre ângulos complementares e suplementares, não foi? Não foi? Foi. Pronto. Então, só para refrescar a memória, ângulos complementares são aqueles cuja soma de suas medidas dá quanto mesmo? £90. Muito bem, 90 graus. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma
suas medidas dá quanto? 180. 180 graus. A gente falou também sobre ângulos adjacentes. Quando é que a gente diz que dois ângulos são adjacentes mesmo? E aí, quando é que dois ângulos são adjacentes? Lembra do nosso desenho? Um ângulo com um bocado de pontinho vermelho, outro ângulo com um bocado de pontinho azul e outro com um bocado de pontinho verde. Eu não lembro não, Pro. Quando eles são adjacentes, os pontos de um nunca vão estar dentro da área dos pontos do outro, né? Ou seja, dois ângulos são adjacentes quando não tem pontos internos em comum, certo? Certo. Então, ângulos adjacentes são aqueles que não possuem pontos internos em comum. Por exemplo, vou desenhar aqui. Esse ângulo aqui. Ui! Não ficou certo não, mas imagina que tá certo. Eu vou desenhar esse ângulo aqui em vermelho, certo? E vou desenhar agora esse ângulo aqui, ó, pá, em azul. Certo? Esse vértice, ó, essa semirreta aqui, ó, em comum dos dois ângulos não faz parte dos pontos internos, tudo bem? O que faz parte é todo mundo que está entre as duas semirretas. Então, por exemplo, perceba que os pontos aqui do nosso ângulo em vermelho estão só aqui dentro, certo? Assim como os pontos internos lá do meu ângulo em azul são todos os pontos que estão, ó, aqui por dentro. Pergunta. Tem algum ponto vermelho na área do ponto azul? Não. Não tem. Não. Tem algum ponto azul na área do ponto vermelho? Não. Não. Pronto. Então, quando isso acontece, a gente diz que os dois ângulos são adjacentes. Tudo bem? Sim. Pronto. Agora, se eu tivesse uma coisa desse tipo, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse exemplo aqui é de ângulos que são adjacentes. Agora, eu posso subir a tela? Pode. Pode. Agora, e se eu tivesse um exemplo assim, ó? Se eu tivesse um ângulo assim, vocês acham que esse ângulo aí em azul, em verde, é adjacente ao ângulo em vermelho? Acho que sim. Tem certeza que eles são adjacentes? Não tô certeza não. Como é que a gente faz? Ó, os pontos internos de um ângulo é todo mundo que está entre as duas retas que formam um ângulo, certo? Então, se a gente quisesse, a gente poderia desenhar isso daqui, ó, para pontos internos aí do meu ângulo em verde, certo? Todo mundo que está entre as duas semirretas que formam um ângulo são os pontos internos desse ângulo, tudo bem? Oi, pode repetir, por favor? Repitam. Os pontos internos de um ângulo
é todo mundo que está entre as duas semirretas que formam esse ângulo, certo? Por exemplo, essa semirreta aqui, junto com essa semirreta aqui de baixo, formam o meu ângulo em verde. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, todo mundo que tiver lá dentro, entre essas duas semirretas, é o que a gente chama de pontos internos do meu ângulo. Até aí, tudo bem? Tudo. Pronto. Então, a gente marcou aí os pontos internos do nosso ângulo em verde. E agora, eu posso também marcar os pontos internos do meu ângulo em vermelho, não posso? Sim. Bora lá, então. Deixa eu mudar a cor da caneta. Novamente, os pontos internos, a meu ângulo vermelho, vai ser todo mundo que está entre as duas semirretas que formam esse ângulo vermelho, certo? Certo. Então, bora marcar isso aí, ó. Todo mundo que está aqui, ó, é ponto interno do meu ângulo em vermelho. Pergunta: tem ponto verde na área do ângulo vermelho? Não, mas tem ponto... Tem certeza que não tem ponto verde na área do ponto vermelho? Tem dos pontos sim. vermelhos? Aqui. Tem. Perceba que aqui, ó, entre essa semirreta... Eu tô olhando por debaixo lá. Não. Perceba aqui, ó, entre essa semirreta e essa semirreta aqui, ó, tem essa mistura de pontos que tem tanto ponto verde quanto ponto vermelho, certo? Mas por que disso, Pro? Como assim? Porque tem a mistura dos pontos. Ué, porque foi a forma como os ângulos estavam escritos. Eu escrevi propositalmente o ângulo verde dessa forma e escrevi também propositalmente o ângulo em vermelho dessa forma. São ângulos, né? Eles podem aparecer de qualquer forma. Eu fiz dessa forma para mostrar a diferença entre quando dois ângulos são adjacentes e não. Tudo bem? Por exemplo, como eu desenhei a distribuição dos dois ângulos dessa forma, se a gente prestar atenção, ó, tem essa semirreta aqui e essa semirreta aqui, ó, uma dentro do espaço da outra. Como assim? Essa semirreta vermelha tá dentro do meu ângulo verde, não tá? Essa semirreta vermelha aqui, ó, ela tá lá dentro dos meus pontos internos verdes, não tá? Não tá? Tá. Assim como essa semirreta verde aqui, ó, tá aqui dentro do meu ângulo vermelho, não tá? Tá. Pronto. Então, dessa forma, como uma semirreta está invadindo o espaço do outro ângulo, significa que os dois ângulos têm pontos em comum e, portanto, eles não são adjacentes. Tudo bem com o exemplo? Tudo. Na prova, se for cair isso, vai querer esse jeito aí, né? Pintado. Não. Não necessariamente. Ué, mas vocês não sabem escrever quem seriam os pontos internos de um ângulo, não? Eu posso dar uma dica. Por exemplo, quando eu estiver falando dos ângulos, ao invés de aparecer tudo pintado, eu posso marcar o ângulo dessa forma, tá? Percebeu isso aqui? Isso daqui é para falar que eu estou marcando o ângulo entre essa semirreta e essa semirreta. Tudo bem? Baixinho. Então, esse exemplo aqui de baixo que eu dei são de retas que não são adjacentes. Tudo bem? Tudo bem? Gente, tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa que eu fiz?
Eu vou repetir. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Eu vou seguir o conteúdo. Na hora da prova, se alguém me mandar mensagem pedindo para cancelar a prova, não vai dar bom, não. Eu não vou ficar boa, não. Eu posso seguir o conteúdo, então? Pode. Vou subir a tela, viu? Então, a gente viu exemplo de ângulos adjacentes. Quando a gente estava falando de ângulos, eu falei também sobre ângulos que são consecutivos, não falei? Ângulos consecutivos. Alguém lembra como é que são ângulos consecutivos? A definição de ângulos que são consecutivos? E aí? Eu esqueci. Lembro não. Pronto. Vamos pensar da seguinte forma. Quando a gente, imagine aí que a gente está indo para o cinema. Quando é que a gente diz que duas poltronas são consecutivas? Eu lá. Duas poltronas são consecutivas quando uma está exatamente coladinha com a outra, né? O Kevin? Kevin? Acordado, Kevin? O Kevin? Yeah. Tá acordado, Kevin? É porque o microfone dele tá ativo. Aí eu tô ouvindo a música que ele tá ouvindo. Ele falou alguma coisa da senhora. Eu não falei nada. Então, né? Kevin não está aqui presentemente. Deixa eu botar uma observação nele aqui. Kevin tá dormindo. Kevin. Tá falando aí nesse instante. Oi? Ele tava falando aí nesse instante. Enfim, mas agora já não tá mais. E aí tá com o áudio ligado ouvindo música. Então, a gente diz que dois ângulos são consecutivos quando um ângulo começa exatamente do ponto em que o outro ângulo termina. Como assim? Ó, Oi? Alguém falou alguma coisa, o que foi? Acho que foi Kevin, alguma coisa lá na casa de Kevin. Então, voltando. A gente diz que dois ângulos são consecutivos quando um ângulo começa exatamente onde o outro ângulo termina. Como assim? Vamos construir um ângulo em preto aqui, ó. Ele começa com... Eu vou marcar aqui, ó. Esse ponto A, esse ponto O. Aí eu vou marcar a semirreta que começa em O, passa por A e segue lá para cima. Vou marcar o ponto B aqui assim e vou também marcar uma semirreta que começa em O e passa pelo ponto B. Vamos dizer que B aqui e segue para lá. Então, o meu ângulo começou com essa semirreta OA e ele finalizou, ele está sendo limitado pela outra semirreta, que é essa aqui, ó, OB. Então, ele começa nessa semirreta. A gente pode pensar assim, ele começa nessa semirreta e termina nessa semirreta daqui, tudo bem? Tudo bem? Ok. Beleza.
Então, o ângulo entre essas duas semirretas é esse cara aqui, ó. Certo? Agora, vou marcar um outro ponto aqui que eu vou chamar de C. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma semirreta que começa em O, passa por B e segue lá para cima. E vou pegar uma outra semirreta que também começa em O, passa por C e segue aqui direto. Então, eu vou ter um outro ângulo em vermelho delimitado por essas duas semirretas aí, ó. Pela semirreta OB e pela semirreta OC. Tudo bem? O que é uma começar exatamente onde a outra termina? Percebam, eu comecei a delimitar o meu ângulo vermelho na mesma reta que eu terminei de delimitar meu ângulo em preto. Conseguem perceber isso? Meu ângulo em preto começou aqui e terminou para cá. Meu ângulo em vermelho começou exatamente aqui e terminou para cá. Certo? Uma outra forma que a gente pode pensar é: dois ângulos são consecutivos quando eles têm um vértice em comum e uma semirreta também em comum. Nesse caso aqui, quando a gente olha o ângulo em preto... Ui, meu Deus do céu, 10 minutos. Quando a gente olha para o ângulo em preto e olha para o ângulo em vermelho, percebam, eu desenhei bem sobreposto essa semirreta preta com a semirreta vermelha, tá vendo? Para dizer que elas duas coincidem e elas também começam na mesma origem, que é esse vértice O aqui, ó. Estão vendo? Tô. Pronto, então a gente diz que dois ângulos são consecutivos quando eles têm uma semirreta e um vértice em comum. Então, são aqueles que possuem uma semirreta e um ângulo em comum. Tudo bem? Tô. Beleza. Por exemplo, se eu pegar... Vamos lá. Vou pegar esse ângulo em azul. Vou pegar esse ângulo em vermelho. E vou pegar os dois. Eu vou pegar esse ângulo em verde. Pergunta: quem são os ângulos consecutivos aí? Azul e verde são consecutivos? Eu posso dizer que os ângulos azul e verde são consecutivos? Não, né? Não, porque, embora eles comecem na mesma origem aqui, ó, eles não têm... Não tem nenhuma vértice em comum. Não tem nenhuma semirreta em comum. E nenhuma semirreta. Vértice tem essa origem aqui, ó. Mas a semirreta em comum eles não têm. Não tem. Isso. Mas eu posso dizer que azul e vermelho são consecutivos? Sim ou não? Oi? Eu posso dizer que o ângulo azul e o ângulo vermelho são consecutivos? Sim. Sim, porque eles têm origem no mesmo vértice e ainda tem essa semirreta aqui em comum. Eu posso dizer que vermelho e verde são consecutivos? Sim. Sim, sim. Azul e vermelho são consecutivos.
vermelho e azul também Tá tudo assim, ó. são consecutivos. Mas, verde e azul não são consecutivos. Beleza? Para finalizar, ângulos opostos pelo vértice. Posso subir a tela, gente? Tirem print, isso é importante. Posso subir? Oxi, o que acha isso? Deixa eu botar esse menino aqui, Pode. pelo amor de Jesus, amada. Pronto. E para finalizar, ângulos opostos pelo vértice. Bom, vou construir aqui um ângulo que tem origem nesse vértice que eu vou chamar de O. São ângulos que passam pelo ponto A aqui e pelo ponto B aqui. Opa. Pronto. Eu tenho meu ângulo em preto aqui, certo? É o meu ângulo AOB. Tudo bem? Digamos que eu vou terminar de construir a reta OB, que passa por OB. Então, eu vou prolongar essa reta aqui, ó. Pá. Aí, eu vou ter essa reta para cá, essa semi-reta para cá, certo? Que, eu vou dizer aqui que aqui é um ponto, por exemplo, C. O que foi que eu fiz? Eu tinha essa semi-reta OB aqui, e o que foi que eu fiz? Eu prolonguei ela para ela virar uma reta. Ou seja, quando eu olho para isso daqui tudo, eu tenho uma reta completa, certo? Uma reta que passa pelos vértices C, O e B. Tudo bem? Agora, tá vendo essa semi-reta OA aqui? Eu vou prolongar ela para formar uma reta completa cá para baixo. Então, eu vou tentar, viu, gente? Porque aqui na caneta é meio difícil. Então, eu vou pegar a minha reta e vou descer com ela cá para baixo. E vou dizer que ela passa por um ponto aqui dentro. Então, se eu olhar para isso daqui completo, ó, a gente tem uma reta inteira que passa pelos pontos D, O e A, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Aqui, a gente tem esse ângulo em preto, que está aqui, ó, fixada nesse vértice. Ele começa nesse vértice O aqui, tudo bem? Por outro lado, se a gente analisar as duas outras semi-retas que eu obtive, as semi-retas aí em vermelho, eu tenho esse outro ângulo aqui, ó, separando as duas semi-retas aqui, certo? E também está formando, perceba, ó, a gente tem um ângulo formado exatamente de frente com o ângulo preto, as duas começando no mesmo vértice. Quando isso daqui acontece, a gente diz que esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Tudo bem? Por que opostos pelo vértice? Porque esse lado aqui é exatamente oposto a esse lado aqui, e esse lado que desce aqui para baixo, ele é oposto ao lado que sobe aqui para cima. Conseguem perceber isso? Descer para baixo é meio difícil, descer para cima é meio difícil, né? É, né? É. Essa semi-reta que vem aqui para baixo, ela é exatamente oposta à minha semi-reta que vem aqui para cima.
Assim como essa semirreta que vem para esse lado, ela é exatamente oposta à reta que vem para o lado de cá. Conseguem perceber isso? Vocês conseguem perceber isso? Sim. Pronto. Como essa semirreta é oposta a essa semirreta de baixo é oposta a essa, então os ângulos formados entre essas duas semirretas são ditos que são opostos pelo vértice. Tudo bem? Tudo. Pronto. Então, ângulos opostos pelo vértice são aqueles que têm um vértice em comum e seus lados são opostos. Opostos. Então, deixa eu dar. Posso subir a tela rapidinho, só para eu dar um último exemplo? Acho que vai dar tempo não, hein? Pode. Falta um minutinho só. Ó, por exemplo, se eu tivesse esse ângulo aqui